Questão 19, semana 5. Ao se adicionar-se cloreto de sódio em água, a dissolução do sal é acompanhada de uma queda de temperatura da solução. Portanto, pode-se afirmar com segurança que... Vamos lá. Vamos entender como funcionam, esses dois tipos de solução em relação à temperatura do meio em que elas estão se dissolvendo, certo? A dissolução endotérmica, para se dissolver no solvente, no meio, ela absorve calor do meio, endotérmica. Ela puxa calor para dentro, para si, certo? Então, o sal ele vai puxar calor para si para conseguir se dissolver no solvente, certo? Nessa dissolução endotérmica. Por consequência, se o sal ganha calor e esse calor vem do solvente, o solvente, que nesse caso aqui da questão é a água, o solvente diminui a sua temperatura, certo? Diminuição da temperatura da água. No caso da dissolução exotérmica, o sal, para se dissolver no solvente, ele vai liberar calor para o solvente. Ele vai soltar esse calor para fora, exotérmica, certo? Então, a temperatura do meio em que ele está se dissolvendo vai aumentar. A temperatura do solvente aumenta. A gente tem um aumento da temperatura da água. Vamos ler as alternativas aqui para ver se a gente consegue entrar em um consenso. Letra A. A dissolução é exotérmica. Já está falso, porque aqui ele fala que a dissolução é acompanhada de uma queda de temperatura da solução. Então, a gente já sabe que a resposta vai dizer que é uma dissolução endotérmica, certo? Vamos lá, já não é a letra A. Letra B. A dissolução é um processo endotérmico, até então verdadeiro, e o sal é tanto menos solúvel quanto maior for a temperatura. Na dissolução endotérmica, o aumento da temperatura promove o aumento do coeficiente de solubilidade, ou seja, quanto maior for a temperatura, mais solúvel o sal vai ser dentro daquele meio, certo? Dentro daquela solução. Enquanto que na dissolução exotérmica, quanto maior a temperatura, menor é o coeficiente de solubilidade, certo? Então, não é a letra B, Porque ele fala que o sal é menos solúvel quanto maior a temperatura. Não, o sal é mais solúvel quanto maior for a temperatura. Letra B também tá falsa. Na letra C, ele fala que a dissolução é um processo exotérmico, já tá falso. Na letra D, ele fala que é uma dissolução endotérmica e a solução é saturada quando 100 gramas de sal são adicionados a 1 litro de água. É realmente uma dissolução endotérmica, mas não tem como a gente definir aí o coeficiente de solubilidade porque ele não dá nenhum valor numérico para a gente deduzir isso. Então, a gente não pode considerar que isso é verdadeiro. Letra E. A dissolução é um processo endotérmico verdadeiro e o sal é tanto mais solúvel quanto maior for a temperatura. Isso mesmo, a dissolução ela é endotérmica, o sal vai absorver calor da água e a água vai ficar mais fria, certo? E nas dissoluções endotérmicas, se a gente tem um aumento da temperatura do meio, a gente tem um aumento do coeficiente de solubilidade, ou seja, quanto maior a temperatura, mais solúvel vai ser o soluto nessa solução. Portanto, a alternativa correta é a letra E.